Hoje, no Antes do Café Acabar, recebemos Kleber Dalcas, fundador da Caesar, uma marca que nasceu de tradição familiar de 3 gerações de barbeiros e que se transformou no maior complexo de autocuidado masculino de Ribeirão e região. A história do Kleber começa ainda muito jovem, dentro da barbearia do avô, na Vila Virgínia. De lá para cá, ele uniu técnica, atendimento, publicidade e experiência do cliente em empreendedorismo para criar uma marca que mudou a forma como muitos homens enxergam o autocuidado. Hoje vamos falar sobre família, tradição, liderança, construção de marca, comportamento masculino e os bastidores de transformar uma barbearia em um complexo de mais de 720 metros quadrados. Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, Joãozinho. Somos parceiros já, né, aí de algum tempo. Você sabe, conhece lá o Complexo Caesar como cliente, Sim. Como amigo, como uma das referências de marketing de Ribeirão Preto. Para mim é uma honra poder estar sentado aqui e contar um pouquinho da história, primeiro da minha família e da onde nós saímos, né, e hoje da potência que nos tornamos com o Complexo Caesar, a questão da autoridade da marca, com a experiência do público masculino em Ribeirão Preto, que é uma história longa, muito bacana, que faz parte aqui da história do meu avô, né, daquela barbearia raiz, do meu pai, e nesse ao longo do caminho nós fomos gourmetizando, vamos dizer assim, toda a nossa experiência ao cliente e agregando serviços hoje que nós acreditamos ser imprescindíveis para o público masculino. Legal. Kleber, antes de falar sobre Caesar, sobre barbearia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o Kleber? Você é formado em publicidade e propaganda, né? Como a gente já antecipou aqui, mas eu quero que as pessoas conheçam quem é você. Cara, eu comecei a cortar cabelo há 16 anos com o meu pai, né? Por incentivo dele. Também meu avô, né? Que eu sou da terceira geração. E muito jovem ainda, porque até então naquela época se fazia dessa maneira, né? O pai ensinava aí os filhos, né, a ter uma profissão, né, a trabalhar. E meu amor veio daí. Eu tive uma facilidade muito grande em aprender e desde já começar a trabalhar com meu pai muito jovem, porque precisávamos, né, financeiramente. Viemos de uma família muito simples. E a passar dali, eu comecei a trabalhar, né, como mão de obra mesmo, de barbeiro, né, vamos dizer assim, e comecei a pegar amor, né, pela profissão. E aí nesse caminho, né, no percorrer, eu vim fazendo outras coisas, que uma delas foi a faculdade de publicidade e propaganda, que também potencializou muito minha área, porque abriu um pouco meus olhos para o que eu fazia e como eu poderia transformar isso em negócio. Porque até então a barbearia ela era vista como um nicho de mercado não muito valorizado, pelo menos naquela época, né? Eu tô falando aí há 25 anos atrás, né? É quase um commodity, né? Isso, então as pessoas talvez não davam certa importância ou valor como empresa, né? Como CNPJ. E a partir da faculdade ali que eu tive contato aí com marketing e tal, eu comecei a converter isso numa empresa que poderia ter seus diferenciais, né? Assim sendo como barbearia e também como posicionamento de marca. Então foi onde o Caesar cresceu aí, vamos dizer assim, né? E viemos segmentando aí na cidade de Ribeirão Preto. E foi algo muito bacana, porque até então o que existia de barbearia e o que nós fizemos foi muito diferente. Então o Kleber é esse cara, é um cara que corta cabelo, que ainda está na operação, adoro o que eu faço, adoro me relacionar, adoro me conectar com clientes. E de todos esses momentos aí, desses anos que passei, todos os meus insights saem da cadeira, né, de pessoas que estão no mercado, de ideias. Amo o que eu faço, posso falar que sou até obcecado. E hoje, de uns 10 anos para cá, eu também sou obcecado em empreender, a entender o mercado, de todas as dores, o que o mercado busca, para onde ele percorre e principalmente a nível de cultura, né? Porque as coisas vão mudando e você precisa estar talvez um pouco à frente para sempre se atualizando, para entender essa necessidade. Ô Kleber, e assim, você falou que é o terceiro da sua geração, né, hoje, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve, não só com o seu pai, mas também com o seu avô? Né? Cara, eu acho que os laços familiares a níveis de conduta, de ética, a própria tradição da família, de valores principalmente, isso me agregou muito. Porque estar com o meu pai no dia a dia, estar com meu avô com esses ensinamentos, não era só ensinamentos técnicos, né?
mas eram pessoas que depositavam ali a questão de acordar todos os dias cedos e dormir tarde, porque hoje o barbeiro ele tem alguma condição de crescer de maneira rápida, né? Naquela época não. Naquela época, assim, você tinha que trabalhar horas, né? Ainda hoje eu trabalho horas com uma certa comodidade, mas naquela época não, assim. Então era sol a sol e eles me ensinaram isso. O que eu posso tirar disso hoje é essa perseverança que eles tiveram. Tamanha dificuldade na época, né? Hoje a gente vê que a nossa área, como o marketing nos ajuda, né? E naquela época era um marketing viral, né? A chamada boca a boca. Então você abria um negócio e você precisava difundir isso de maneira orgânica. Então a dificuldade que eles tinham, ou acesso a aprendizado, ou a questão de infraestrutura, né? Que não tinha condições. Se você não tem condições, você não melhora, né? Então esses valores é o que me fez hoje profissional e principalmente pessoa. Então tudo que eu sou hoje eu devo ao meu avô, ao meu pai, como ensinamento familiar, como pessoas que me ensinaram a ter valores, que hoje, junto com isso tudo que eu tenho, eu sou muito grato. Eles vão agregando, né? Você Sim. falou sobre essa questão, né, de família, quanto é importante estar próximo da família. Eu sou um cara que, quem me conhece no pessoal, sabe que eu sou muito família, eu sou muito próximo da minha família. Mas a gente vê, às vezes, empresários que querem ter sucesso não têm um bom relacionamento com a família. Quanto que a família é importante para você, Cleber? Cara, a família é muito importante nos momentos mais difíceis, né? Eu tive uma fase muito crítica no salão, foi quando a gente resolveu empreender, no sentido financeiro de obra, vamos dizer assim. Nós tínhamos 60 metros quadrados, eu e meu pai, e passamos para 720 metros quadrados. Então foi um salto muito grande e a família nessas horas que vai te apoiar. Porque é muito legal quando você senta e planeja algo a nível financeiro, técnico, de você colocar e mensurar ali em valores. Mas a nível emocional, cara, quando você deita na cama ali e fala, meu Deus do céu. É diferente. Então, assim, eu acho que a base familiar, pessoas que estão ao seu lado, acreditam no seu potencial, ela é muito importante, porque são pessoas que vão te jogar para cima, fala, cara, confia, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, e aí já não tem rede social, não tem nada que sustente isso. Então a família é um pilar fundamental mesmo. A gente fala muito sobre as relações como elas são supérfluas hoje, né? São tudo no digital, né? Todo mundo conhece todo mundo, mas ao mesmo tempo não conhece, né? E, Kleber, quanto tempo que vocês iniciaram essas obras dos 720 metros, né? Dos 60 para 700? É uma grande mudança, é um grande impacto, né? Você falou um pouco sobre os desafios disso também, mas conta pra gente quando foi que vocês iniciaram essa ideia. Foi, cara, a gente precisa revolucionar um pouco o modo como as barbearias são vistas hoje. É isso aí. Na verdade, o pulo do gato se deu mais ou menos de 5 a 6 anos, quando a gente teve a ideia sobre o projeto, porque eu entendia que as barbearias iriam se banalizar a nível de mercado. Quando eu falo banalizar, não é sobre ter muito ou sobre os profissionais que atuam dentro do segmento, mas é que era uma profissão emergente até então. Na pandemia se viu mais ainda, né? De pessoas entrando ali para aprender o ofício e fazer com que isso acontecesse. E eu entendi a necessidade de me destacar, de algo que eu já era autoridade, mas eu era no simples, o que era uma barbearia normalmente fazia, que era cabelo e barba. Só que para isso eu comecei a entender a necessidade do mercado, que homens já buscavam alguns serviços, principalmente relacionados à saúde, como uma massagem, como uma podologia, que é talvez, né, cortar o pé da unha, a unha do pé. E aí eu comecei a entender que sim, eu poderia ter um espaço maior voltado para esse tipo de serviço, porque cada vez o homem estava precisando, no sentido de autocuidado mesmo, né, da esposa, falar da namorada, vai fazer isso, vai tirar essa sobrancelha, tá feio. Então eu via um certo tabu envolvendo nisso, nesse sentido de preconceito, mas eu vi uma realidade acontecendo, né, porque alguns homens já se posicionavam dessa forma e faziam esse tipo de serviço. Só que para isso eu teria que ter um espaço maior, porque uma barbearia, ela compete a fazer barba e cabelo. Sim. E agora um centro de estética avançado, ele teria que ter um espaço maior. Foi quando a gente ampliou a empresa e acabou entrando de cabeça nisso. E a pandemia, de certa forma, nos ajudou, porque foi um tempo que a gente começou a refletir sobre o mercado. A gente saiu um pouco da operação, né? Tínhamos tempo, né? E eu comecei a estudar isso, assim, né? Fervorosamente, a nível de números, né? Do mercado masculino, que crescia 20% ao ano naquela época. Tanto a níveis de cosmético, quanto a níveis de atitudes, né? Do público masculino. E aí foi onde nós tivemos a ideia dessa reforma e criar um conceito que até então não existia, né? Em Ribeirão Preto e região,
que era um complexo de autocuidado. Então a barbearia ela segue sendo o carro-chefe, mas lá você tem vários produtos e serviços, não só voltado para a barbearia, mas para o autocuidado masculino mesmo. Legal. Kleber, hoje a gente tem diversas dificuldades como empresários, né? Sim. Ora é financeiro, ora é processos, ora são melhorias que a gente tem que ir fazendo, né? São melhorias contínuas. Eu costumo falar que é muito sobre isso, né? Você ter um negócio é estar atento ao mercado, olhando realmente, né? A gente sabe que na pandemia muitas empresas quebraram, inclusive Sim. muitas barbearias fecharam, Sim. justamente por não ter vamos dizer assim, as pessoas não estarem se autocuidando, né? Porque no começo foi aquele boom, né? Então Sim. fecha tudo, lockdown, tudo parado. Como que ficou a sua cabeça no começo? Porque eu falo por mim, né? Eu tive muitos contratos encerrados nos primeiros 2 meses, que todo mundo assim se desesperou, falou, não, preciso baixar a conta, vamos cancelar tudo. Eu tive muitas perdas, né? Na época. Eu lembro que teve um dia que eu parei, tava assim, praticamente zerado, não tinha mais contrato. Aí eu olhei e falei, gente, o que eu faço agora? Porque os contratos que eu tinha foram encerrados, né? E aí, naturalmente, lógico, o mercado foi retomando, as pessoas começaram a entender que o digital era necessário naquele momento e as coisas foram tomando forma, né? Mas como que foi esse processo da pandemia para você, né? Você disse que teve uma grande mudança e vocês evoluíram na pandemia, né? Muitos negócios evoluíram na pandemia. Sim. Mas como que foi essa virada de chave? Porque a gente sabe que muitas barbearias fecharam mesmo. Sim. Cara, na verdade foi muito doido isso, né? Porque na pandemia foi justamente quando nós começamos a obra. Então nós passamos altos e baixos na questão financeira, né? Vinculada à obra. Mas nós tínhamos ali um benefício, né? Que eu posso chamar dessa maneira, que era somente eu e meu pai na operação, né? Então o fato de a gente ter estruturado ali financeiramente o que nós já tínhamos, estando eu e ele na operação, não tendo uma equipe muito grande, isso não nos prejudicou muito, por mais que existia o fechamento, né, essa questão. E aí, nesse momento, a gente se viu, né, na necessidade de ter algo que como é que eu poderia dizer? Algo que nos estruturasse, né, que é a questão do empreendimento. Mas a pandemia, o que garantiu o nosso negócio, vamos dizer assim, foi nosso relacionamento de anos. Como meu pai já vem cortando há 48 anos de profissão, eu já tenho 23 anos, né? Então esse relacionamento que nós tínhamos para com os clientes nos deixou... não era algo novo, né? Sim. Então assim, você vê a dificuldade das pessoas que fecharam suas portas e tal. Ou eram pessoas que estavam inaugurando, ou pessoas que não tinham essa estrutura, né, por trás, né, sólida. Mas eu e meu pai, assim, passamos dificuldades, como, principalmente na obra, na questão financeira, mas ao nosso nível de relacionamento, né, de clientes, de carteira, isso quando voltou também, graças a Deus, voltou bem. Foi um desafio, mas também foi um aprendizado, né? Para todo mundo, né? A pandemia foi um divisor de água. Para quem era bom, ele está muito bom hoje. Sim. Né? E para quem era ruim no sentido, não técnico, mas no sentido de desorganização empresarial, essa pessoa, infelizmente, pagou um pouco o preço, né? E às vezes eu vejo, por exemplo, alguns empreendedores que querem construir muito rápido. Sim, querem ter hoje é o que mais vê, esse né? processo igual um foguete, né? Subindo reto. A gente sabe que ter negócio, empreender no Brasil não é fácil. Primeiro pelas questões de imposto, de todos os custos que a gente tem para ter um negócio realmente, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, a gente entende que não é um processo muito rápido. Né? Não é um ano a minha empresa está bem consolidada, não é um ano que eu vou construir o meu negócio, mas sim um processo. Então, 48 anos, né, que seu pai já atua na área, 23 anos, a gente entende hoje que é uma construção da vida de vocês, né? Como que você vê o mercado hoje, nessas barbearias que abrem rápido, fecham rápido, não só barbearia, mas empreendedores que querem acelerar o processo, investindo mais, na verdade, quando não é sobre investimento, né, sobre processo, sobre entrega, sobre experiência do cliente. Sim. Cara, na verdade, hoje, assim, a gente tem 2 setores que nós poderíamos falar, né, discorrer sobre isso. A nível de barbearia, hoje, diferente da minha época, tá? Quando você tem uma possibilidade de crescimento, hoje, existem coisas que te auxiliam muito, né? Até o marketing mesmo, né? Marketing digital e tudo mais. Agora, a questão de patrimônio, vamos dizer assim, de consolidação de marca e do processo, da gestão, cara, isso não é do dia para noite, né? Eu, a nível de liderança, eu aprendo todos os dias, né? Então, assim, a nível até de barbeiro, de profissional, de técnica, eu também estou aprimorando todos os dias. O que acontece hoje é uma falsa sensação que talvez a própria tecnologia te dá,
de você querer chegar rápido onde pessoas normalmente já estão, e talvez nem chegaram, mas posta ali, que estão ali. Tá pelo menos parecendo que chegou. Parecendo que chegou. Então, assim, aí a gente vai escorrer a nível de tributação, de impostos, né? Isso não é do dia para noite. Eu sou um cara que eu aprendi muito no processo. Então, para você chegar onde você quer, você precisa doer, né? No sentido da dificuldade do dia a dia, do que a rotina te deixa a par. Então, por exemplo, você pega logo após a pandemia, na parte da obra, por exemplo, a gente estava falando de pandemia, eu trabalhava 15, 16 horas por dia, sabe? Sendo dono. Então, é algo que realmente você precisa se desdobrar e fazer. Hoje, na atual conjuntura das barbearias, o que acontece a maioria das barbearias tem como dono empresários que não detêm o conhecimento e o poder técnico de um barbeiro estar com o cliente na cadeira. Então, isso é um dos grandes agravantes. Essa dificuldade de entender ali, né? Não é só sobre empresa, mas sim sobre o que entrega de fato na cadeira. E aí isso de fato me beneficia, porque uma vez uma equipe sendo, né, fiscalizada por mim ali o dia inteiro, porque eu sou da equipe, eu sou dono, mas sou da equipe. Então isso me beneficia ter esse sucesso, que não foi um sucesso, né? Hoje o que nós tivemos, né, a nível de construção foi muito legal, mas hoje o Caesar tem 15 anos e ainda não cheguei onde eu quero, mas a nível de construção de marca foi algo muito bacana. Mas a dificuldade de empreender hoje no Brasil, não só no Brasil, talvez em outros lugares, tem essa distinção, né? Esse problema entre querer fazer muito rápido e ter paciência e crescer assim de maneira orgânica. Sim. Eu vejo, por exemplo, a gente recebe muitos clientes, né, com essa energia de assim, nossa, eu preciso faturar amanhã, esse mês, eu vou fechar, mas eu preciso realmente converter isso já no mês que vem. A gente sabe que marketing também é construção, marketing é processo, né, são melhorias contínuas que a gente vai executando, justamente para chegar no resultado que a gente quer chegar. E às vezes a gente se depara muito com isso, principalmente agora, né, nessa área da inteligência artificial, todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo é especialista em marketing, vendas. Como que você vê hoje o avanço da tecnologia? Ele apoia muito, né? A gente estava até conversando esses dias quando a gente estava cortando lá. As pessoas têm essa percepção, né? A inteligência artificial faz tudo. Mas na verdade não é. Se você não souber executar de uma forma correta, também não vai te trazer os melhores resultados, né? Como que você vê hoje esse avanço da tecnologia, não só em marketing, vendas, mas também em gestão de barbearia? Como que você, Kleber e a Caesar olham para isso hoje? Cara, você sabe que a parte tecnológica eu fui um porco resistente, né? Eu até brinco quando nós, antes do Caesar mesmo, era cadernetinha, né? Marcar ali no horário, né? Você fazia uma tabelinha e tal. E aí quando os negócios estão dando certo, você fala, por que eu vou melhorar, né? Só que hoje é fundamental. Hoje uma empresa, uma barbearia, que não pense tecnologicamente no sentido da entrega, desde da pessoa entender e conhecer o seu produto, que é o marketing, né, através das redes sociais, enfim, aí a gente vai entrar em várias coisas. Desde a saída e a satisfação dela como experiência, uma pessoa que não pensar nisso, né, nível tecnológico, ela está fora do mercado, não tem. Só que essa construção também acontece de maneira devagar. Né? Então, porque assim, a gente está falando sobre culturas. Hoje o homem ele é muito pragmático no sentido da sua rotina. Então, quando ele vai no shopping, ele para na mesma vaga. E aí ele vai comprar roupa, ele vai naquela mesma loja. Sim. Então, assim, quando você starta algum tipo de negócio ou mostra uma cultura diferente que ele não está acostumado, isso é aos poucos. E aí você precisa mostrar ali no dia a dia por que ele pode fazer aquilo, qual é o benefício dele fazer. E o Caesar tem um pouco disso, né? Porque a gente virou a chave das barbearias que até então tinham um ticket médio baixo e você achava que não precisava fazer aquilo ou fazer aquilo, que era muito. Eu lembro quando a gente inaugurou o Complexo Caesar, eu falava, cara, isso é muito chique, eu não preciso disso. Né? Porque nós tinha homens enraizados numa cultura que achava não necessário. Né? Pô, não, eu vou ali, corto meu cabelo cincão. E a gente aos poucos começou a demonstrar isso. Né? Qual que era a diferença do nosso atendimento, do nosso processo, que nós fazíamos ali, o porquê que era aquele valor, e eu tenho que mostrar isso diariamente também, porque é uma ruptura, né, de cultura do que o homem gasta, do que, né, quando ele vai num bar, por exemplo, e gasta, tomando cerveja muito mais que ele gastaria ali. Então, realmente isso foi uma dificuldade nossa que aos poucos nós fomos convertendo. E o marketing, ele está atribuído a tudo isso, né? Sim.
Então, hoje, o que eu vejo dentro das possibilidades aí, o marketing ele é uma ferramenta imprescindível para a gente fazer com que isso chegue até o cliente nesse sentido. Qual foi o maior desafio que, cara, olhando hoje, esse foi a grande diferença que fez o Caesar decolar? Cara, um dos maiores desafios, assim, é mostrar para o homem que ele poderia estar ali dentro. Porque, assim, eu tinha certeza da minha entrega, da satisfação dele quando ele fizesse algum serviço relacionado à estética, por exemplo. Então, eu sabia que ele iria converter isso. E aí, um dos meus maiores desafios foi levar o homem até lá. Que aí eu tinha 2 caminhos. O primeiro caminho era o relacionamento. Pessoas que buscavam isso. Então eu fazia isso através de eventos, fazia através de coquetéis, fazia através disso de grupos de network, pessoas que olhavam, mas tinham vergonha. Cara, isso é legal, mas eu tenho vergonha, bobeira, não vou mexer com isso não. Então eu criei estratégias e mecanismos do homem estar ali dentro e ver que aquilo fazia diferença. Por exemplo, o Dia do Noivo. O Dia do Noivo foi uma das ferramentas que nós tivemos a nível de diferenciação, né, das demais barbearias na cidade, para qual os padrinhos fossem lá se trocar. Há 15 anos atrás nem falava de Dia do Noivo, Não tinha nem espaço. Tinha nem espaço. E aí eu entendi que os padrinhos estando ali, eles iam ver a diferença. Então hoje lá, por exemplo, nós temos uma suíte master do noivo, na qual compete 20 pessoas convidadas, tomarem banho, se trocar, saírem de lá prontos. Então eu comecei a dar essa experiência. Peraí, eu não quero, então eu vou te dar. Só que eu não precisava sair dando corte, dando serviços estéticos. Eu criei mecanismos para que essas pessoas estivessem lá para estarem diante disso. E aí foi várias coisas que a gente foi mexendo, as paletinhas, e isso foi acontecendo. Porque aí uma vez eles estando lá, eles despertam a curiosidade e interesse de fazer, acabam gostando e vê que faz muito sentido. E se tornam clientes de E vocês se tornam também. um cliente. É a famosa experiência do cliente, né? Então, eu vejo, como cliente Caesar, eu vejo isso hoje, né? O cuidado que vocês têm com a experiência do cliente, né? Dele estar ali realmente sendo bem tratado, bem cuidado, cumprindo os horários. Né? Quantas barbearias eu já fui no passado e não cumpriam com o horário, né? Então, marcava às 3, chegava lá, ia ser atendido 3h40, 3h30, entendeu? Querendo ou não, a gente marca esse horário para que seja nosso, sim, né? Sim. Nosso subconsciente, a gente já reservou esse horário para nos cuidarmos, né? Sim. Acho que isso é um grande desafio. O que você vê hoje, por exemplo, como um grande desafio, por exemplo, em liderança? Você que é um cara que já lidera aí, por exemplo, muitas pessoas, né? A gente vê lá dentro do Complexo Caesar, mas qual que é o seu maior desafio no papel de liderança, de ser um líder ali dentro do Caesar? Cara, liderança é muito difícil, assim, porque todo mundo tem perfis, né? O que eu tento buscar na empresa são perfis parecidos com o meu, a nível de cultura e de posicionamento. Por que eu falo isso? Porque quando você tem muitos perfis diferentes no local onde existe um processo que envolva pessoas, isso é mais difícil você liderar. Então a minha liderança ela é muito próxima no âmbito de entender a necessidade daquela pessoa, né, ou como ela enxerga. E principalmente, como eu estou ali na operação diariamente, isso é meio que orgânico, porque eu acabo sendo um espelho para eles. Então assim, peraí, se o dono abre, fecha, trabalha tudo que ele trabalha, e eles acabam que enxergando um modelo ali, né? Já tem uma motivação para já eles. tem uma motivação para isso. Liderar hoje, cara, eu aprendo todos os dias, não é fácil, né, nesse sentido, mas as pessoas que eu tenho ali hoje, pessoas que obviamente que não estiveram na minha caminhada, ou que estiveram, mas não era para estar, eu vou entendendo ali a necessidade, né, e colocando isso de maneira tranquila. Hoje o Complexo Caesar nós somos em 17 pessoas, a maioria delas colaboradores, que estão ali porque acreditam na filosofia que a empresa tem, né? Então é uma filosofia muito bacana a nível de pessoas, de cultura, e aí diariamente eu faço isso, vamos dizer assim, de maneira tranquila mesmo, orgânica, sabe? Mas é um desafio tanto, né? Porque são pessoas, né? Eu falo que é difícil lidar com pessoas, né? É muito mais fácil lidar com robô, por isso que fala muito sobre a IA, né? Tipo, a IA, ela otimiza muito tempo, mas justamente por isso que as pessoas não querem conversar com pessoas, não querem se relacionar, elas têm essa dificuldade, né? De criar esse relacionamento, criar esse elo de confiança, né? E hoje você trabalha com um produto, um serviço que realmente é isso. É muito sobre... A gente sempre confia no barbeiro, né? Sim, isso, né? é isso aí. É o barbeiro nosso de confiança. Tem até uns memes na internet que zoam, falam,
Meu barbeiro viu que eu cortei outro cabeleireiro, os Sim, caras sim. ficam sacaneando na internet. Mas como que você vê hoje a confiança das pessoas, dos seus clientes principalmente, com o que o Kleber entrega, com o que o Caesar entrega, né? Hoje o que eu vejo assim, a nível de prospecção, existe no mercado uma dor muito grande na questão técnica. Quando as barbearias aí, elas cresceram, né, há mais ou menos 5, 6 anos, até nessa questão do crescimento de barbearias retrôs, barbearias temáticas, mais underground, eles deixaram a desejar a questão técnica. Porque assim, uma vez que você tem uma infraestrutura, que você pode ali conciliar uma mesa de sinuca, um bar, ou agregar valores ali dentro, como outro serviço, você vê muita barbearia que teve salas de tatuagem. Cara, isso é muito legal, mas eu tô indo ali para cortar cabelo. Então, meu produto final eu preciso sair feliz com o cabelo ali tecnicamente bem cortado. E aí foi onde eles se perderam. Hoje no Complexo Caesar, a nível de experiência, todos os meus colaboradores 7, 10, 15, 20 anos. Tem um colaborador com 45 anos de profissão. Então eu sempre exigi essa questão técnica, porque todo mundo que nos procura, além da infraestrutura, desse processo que você citou, que você gosta e tal, eu preciso entregar na cadeira. E aí, para entregar na cadeira, eu preciso cobrar a parte técnica. Então hoje o cliente que nos procura, a princípio é isso. Num segundo momento é relacionamento. Hoje clientes estão ali por causa do que nós somos a nível social, vamos dizer assim. Então, estando ali, você está na Zona Sul, com um meio de pessoas que existem vários setores de profissionais ali. Então, a nível de relacionamento, network, é muito bacana, porque a gente acaba criando uma cadeia de benefícios ali. Ó, eu conheço essa pessoa, ela pode te ajudar. Me corta lá, Kleber. Isso, Eu já vi várias vezes. isso é muito bacana. Então, assim, você nos conheceu através do Dr. Guilherme. E isso é muito interessante. Então, esse viés da pessoa querer estar lá por esse motivo social, esse motivo técnico e esse motivo do processo, aí a gente cerca fecha o círculo ali, né, do cliente. E aí a entrega acaba sendo muito alta. Você falou um pouco sobre a questão do Dia do Noivo, né, que é um evento, né? Sim. São eventos especiais em nossas vidas e tudo mais. Como que o Caesar cuida disso, né? Como que vocês têm esse processo? Qual que é o dia, a rotina do noivo no Caesar? Cara, o Dia do Noivo começou de uma maneira muito legal, assim, era um cliente há muitos anos atrás, antes do Caesar ser Caesar, falou, Clebão, eu posso ir aí no salão e me trocar aí? Que eu já saio com o cabelo pronto, porque eu não sei pentear em casa. E aí eu falei, cara, pode. E aí na época, lá, acho que era Facebook, nem era Instagram ainda, a gente fez uma foto e escrevi Dia do Noivo. E aí todo mundo começou a zoar, Dia do Noivo, que tá arrumando e tal. E aí eu entendi que poderia ser uma ferramenta de marketing muito legal, porque se é onde tem noivo tem padrinhos, né? E aí pode ter um entretenimento. E aí hoje lá o que nós fazemos é algo muito bacana, porque a nível de organização, de horário, que é algo que os cerimonialistas, nossos parceiros, nos cobram muito, né? Sim. Porque até então o homem ia pra bar beber, chegava todo mundo atrasado e tal. E aí nós temos hoje o dia do noivo tem uma parte, eles são divididos ali mais ou menos em 3 blocos, né? O primeiro bloco é o entretenimento do nosso café bar, que a gente monta o coffee break, que eles ficam ali curtindo, e nesse momento eles já vão fazendo cabelo e barba. Um segundo momento que eles sobem para o segundo piso, que tem uma suíte master, com acomodação para eles trocarem, tomarem banho. E no terceiro momento, onde a gente arruma todos os cabelos. Assim. Então eles saem dali direto para a igreja pronto no horário, que é o mais legal. Que é onde se tornou um divisor de água para o salão, a nível de serviço, que hoje em Ribeirão Preto, a nível de estrutura, não tem. Foi algo muito bacana que a nível de marketing. Todos os padrinhos estavam ali, acabava aqui conhecendo, né, todo o espaço. Então, se tornavam clientes naturalmente. Clientes. E aí a gente tem um outro negócio que é mais que especial. A gente está marcado na vida desse cliente, através de vídeos, fotos que ele faz ali. E isso é muito recorrente, né? É um momento importante, né? Sim. Ô, Kleber, e, por exemplo, hoje, né? A Caesar hoje é uma marca. Mais de 15 anos aí no mercado, né? Hoje eu vejo como o maior centro de autocuidado, vamos classificar assim, em Ribeirão Preto, né? Como que você vê hoje a questão de posicionamento de marca, né? As pessoas hoje erram muito sobre isso, né? Acham que se posicionar tá entrando em polêmica, falando no Instagram. Sim. A gente vê muito disso no mercado. Como que você vê hoje o Caesar como uma grande marca do autocuidado masculino, né? Sim, cara, é muito doido isso, né? Porque assim, eu vou te falar 3 coisas que pode ser clichê, mas que são fundamentadas em cima da minha marca. Primeiro é tradição, que aí a gente fala sobre a família, os valores. Então, quando você entra no Caesar, você vê
A minha equipe é família, o ambiente é família, a energia é família. Você não vê ninguém brigando com ninguém, você não vê muito barulho, então é muito família. Uma coisa que é o clássico, que é outro clichê que a gente fala, o clássico nunca sai de moda. Cara, o Caesar é extremamente clássico. Todas as desenvolturas que o mercado teve na questão de corte de cabelo, na questão de tipo de se vestir, nós se mantemos fiel ao clássico. Então, assim, ó, por mais fases que você teve na vida, o clássico sempre vai se sobressair. Com certeza. E aí você não erra, né? É o arroz com feijão ali, o básico bem feito, né? Então, em cima do clássico. E o último pilar é a experiência. O que eu e meu pai nós construímos a nível técnico e que nós passamos hoje para a equipe é uma equipe muito competente. Então, esses 3 pilares é o posicionamento do Caesar hoje. E aí todo mundo fala, né? E o propósito do Caesar, né? Para onde ele vai, né? Cara, o propósito nosso é despertar o interesse dos homens em se cuidar melhor. E a gente mostra isso diariamente, que isso na vida dele, a nível de relacionamento, a nível de trabalho, a nível de autoestima, isso reflete em tudo. Então, uma vez que você se senta confiante no que você faz, você precisa ter essa questão estética e saúde complementada. Então, não é só cortar cabelo e barba. Então, quando você faz uma massagem, quando você faz uma podologia, quando você faz uma limpeza de pele, um botox, nós temos lá a harmonização facial, por exemplo, isso não é fazer algo que não precisa, é fazer algo que é fundamental para você ter essa confiança, né? Para você sair dali e falar, cara, eu tô pronto. Tanto é que o nosso slogan é Caesar, você pronto, né? Sim. Então é você pronto para tudo. Então é mais ou menos esse é o caminho do Caesar hoje como marca, né? Legal. Você falou sobre a questão do autocuidado, né? E a gente ainda tem esse, não preconceito, mas preconceito de que o homem só tem que fazer cortar cabelo e barba e tá pronto. Como que você vê hoje o mercado, né? Tá havendo esse movimento realmente dos homens se cuidarem mais, tem mais um zelo maior sobre a sua aparência, sua estética, né? E principalmente sobre a sua autoestima. Porque a gente sabe como o mundo tem sido hoje, vamos dizer assim, psicologicamente afetado, né? Sim. Muita informação, muitas coisas. Muita coisa. Como que você vê hoje o autocuidado do cliente Caesar? Como ele busca isso? Como que as pessoas deveriam parar de ter esse preconceito e, na verdade, mudar essa mentalidade? Cara, você falou um negócio muito bacana, essa questão da tecnologia, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, da questão psicológica. Hoje eu vejo o Caesar como um refúgio, um momento que o homem pode tirar para estar ali e descansar. E aí, quando a gente fala em descansar, a gente pode falar em vários âmbitos do autocuidado. Mas o que nós sentimos hoje é que o homem, ele, no seu dia a dia, a nível de rede social, de reuniões e tudo mais, ele no futuro, ou um futuro próximo que já está acontecendo, ele precisa de um tempo para ele. E aí é onde que nós nos posicionamos. E esse tempo você pode se cuidar. E aí isso aí é ter saúde mental, né? Porque uma vez que você está ali, até mesmo no café bar ali, que você toma um chopp, toma uma dosinha de uísque, e você você dá uma desligada. Então hoje o Caesar, ele caminha e compete para isso. Tanto é que o nosso anexo, nossa ampliação, nós estamos nos posicionando mais para esse tipo de serviço. Esse ecossistema do homem, peraí, agora tem mais isso para fazer, então eu vou tirar um tempo para mim. Então hoje o que nós buscamos no mercado é essa pausa. Peraí, dá uma pausinha, tira o pé. É uma rotina muito louca, né? Principalmente quem empreende é uma rotina que a famosa, o próprio Thales Gomes fala muito sobre isso, né? Tipo, é a nossa escala 7x7, né? Não tem folga. Todo tempo a gente tá pensando como melhorar, como fazer uma coisa diferente. E aí você tocou num ponto que a gente já tinha conversado antes, mas eu queria trazer aqui, que é a inovação. Que agora tá vindo a nova tendência aí do Caesar, né? O que você pode já falar um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo a gente aí? Que legal, cara. O projeto foi finalizado já. Vão ser mais 700 metros quadrados. E o que nós buscamos ali, o que eu posso adiantar, além de mais serviços, é uma área de entretenimento. É uma área que o homem vai estar ali e vai conseguir resolver tudo dentro do ecossistema dele, a nível de cuidado, de saúde, de bem-estar e também agora de entretenimento. Então, hoje o que o Caesar promete, né, vamos dizer assim, desse novo projeto, é um maior espaço ainda, com mais comodidade, mais conforto e mais serviços voltados para o homem. Então, nesse dia a dia que a gente está comentando sobre
o empreendedor, o tanto que ele corre e tal. Então a gente vai fazer um novo espaço para ele falar, peraí, vou dar uma desligada. Então tá vindo muita coisa legal, muita coisa bacana. E a gente está super feliz, porque em menos de 3 anos, mais uma ampliação, Mais uma evolução, né? mais uma obra. Então isso é mais um motivo, né, que a gente tem a certeza absoluta que a gente está no caminho certo, que as coisas como nós olhamos e queremos fazer com que os homens olhem também, está acontecendo. Então a gente está muito feliz, a obra começa ainda esse ano. Acho que por volta de 1 ano e meio, 2 anos, talvez a gente grave quando for inaugurar, né? A gente grava lá, inclusive. Estaremos lá. A gente está muito feliz aí por mais esse feito, mais essa conquista. Legal. Fala muito sobre isso, né? A tradição, mas também não deixando de inovar, né? Cara, acho que todas as empresas, né, cara? Porque assim, eu acho que são raízes que a gente busca, mas a inovação ela tem que sempre existir, né? Na parte da estética você vê várias máquinas, várias coisas. Então a gente está sempre também próximo da inovação, né? Quando você inova no sentido, por exemplo, de infraestrutura, igual a gente inovou ali, quando eu comentei com os clientes, eu tava falando, cara, isso é muito chique para mim. Hoje não é mais, sabe? Porque as coisas vão mudando, né? Já entra na nossa rotina, né? Vamos chamar assim. Já entra na nossa rotina, cara. Legal. Ô, Kleber, e agora, assim, dando um conselho para as pessoas que estão iniciando agora no empreendedorismo, né? Seja lá barbeira, ou seja qual for, né, a área que ele quer empreender, dá um conselho pro pessoal que está assistindo a gente, que o Kleber tem de visão para o início de um negócio, assim. Cara, é assim, primeiro você precisa ser obcecado no que você faz. Então, assim, hoje o fato de você empreender não é mais sentar atrás de uma mesa e trabalhar ali meio período. Isso talvez aconteça, mas aconteça para as pessoas que já chegaram lá. E então, pode falar mais, talvez as pessoas que chegaram lá, né, mostram o que nós não vimos, né? Sim. Mostram o que eles querem que a gente veja. Mas empreender não é fácil, né? A gente tem, a nível de cultura, de gestão, de pessoas, é difícil e você tem que estar muito certo do seu negócio ou do seu produto. Se tem muito, ele tem que ser diferente. Se tem pouco, ele tem que mostrar por que ele é diferencial e as pessoas precisam daquilo. Então, eu amo empreender. Eu sou um cara que aprendeu a empreender, porque eu tô na linha de frente como operação, né, como cortando cabelo todos os dias, mas hoje eu consigo enxergar as coisas e realmente você precisa de estudar, você precisa de dedicação, você não vai ter uma vida fácil, porque jamais. Mas é um negócio completamente gratificante quando você planeja algo e quando você vê acontecendo e principalmente quando você atinge o seu objetivo. Então isso nos deixa, né, mais prazerosos ainda com o fato de empreender e querer mais e querer mais. E aí vira até uma preocupação, né, que a gente não para, né, e continua sempre fazendo. A ampliação do Complexo Caesar hoje foi uma necessidade que eu vi, eu falei, não, isso cabe mais uma coisa aqui, deixa eu fazer de novo. Por mais a gente sabe que existe uma dor, né, de impostos, de tributos, de funcionários, né, um custo operacional alto, ainda assim a gente tem esse prazer em fazer e acontecer. Então, eu sou suspeito para falar de empreender, que eu amo, mas é isso. Ele precisa ser, eu costumo falar muito sobre isso, né? O cara precisa ser incomodado, né, para estar empreendendo no Brasil. Porque são os desafios, nós temos os desafios, né, não só políticos, mas do dia a dia. No Brasil não vamos dizer, grandes formadores de empreendedores, né? Não tem essa cultura, né? Que é o que eu falo, né? Meus pais sempre falaram, você tem que estudar muito, formar, aí você tem que participar de um concurso, passar num concurso para você ter uma estabilidade, né? Sim. Só que quem não gosta dessa estabilidade, né? Que gosta de se desafiar, gosta de correr risco, realmente, cara, ele tem que empreender. Sim. Mas as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Porque eu sou, você falou, sou obcecado pelos meus negócios. E às vezes eu tô em casa, deitado, vamos dormir, aí do nada eu acordo, cara, tinha uma ideia. Isso. E geralmente são as melhores ideias. Então eu paro, acordo e falo assim, nossa, se eu fizesse isso. Às vezes minha mulher acorda e fala que você tá acordado. Eu falei, não, esse é um negocinho que eu vou escrever agora, senão eu vou esquecer. Mas é muito sobre isso, porque nós temos que ser obcecados pelo que nós gostamos de fazer, né? Sim. Principalmente, eu costumo falar que o empreendedorismo não impacta só a sua vida, mas impacta a vida, por exemplo, dos 17 colaboradores que você tem hoje. Sim. No seu negócio, né? E as famílias que fazem parte dela, né? Como vi que vocês assistiram a Copa juntos no Caesar, né? Conta pra gente como foi essa experiência
de estar em família, de estar em amigos, né, de estar em colaboradores no Caesar? Hoje na empresa, assim, além da questão da cobrança de metas, que toda empresa precisa ter, cara, assim, a empresa trabalha com números e os números precisam crescer, até porque a inflação tá aí, tudo cresce, né, as contas crescem, enfim. Agora lá eu tenho algo especial de estar próximo às pessoas no sentido de conexão. Então as pessoas precisam estar ali, precisam estar bem ali. Então, assim, é um fardo quem é CLT trabalhar, talvez no sentido de carga horária, de comprometimento, de vendas, de meta. Então, eu tento deixar isso um pouco mais tranquilo, mais leve. E tem momentos para isso. Então, vira e mexe, eu estou sempre fazendo eventos para a equipe, né, os beneficiando disso, porque a minha conquista faz parte da conquista deles. Se eles não estivessem lá, eu não estaria conquistando o que eu tenho hoje. E eu deixo sempre isso muito claro. Aquilo é uma premiação por algo que eles vêm fazendo dia a dia. Então, uma vez bem feito, vai ter. Mas não é nem sobre cobrança, só vamos fazer que eu vou dar isso. Não é nem isso. Mas Não é uma moeda de troca, né? Não, mas a gente estar muito próximo mesmo, como uma questão familiar, que é um dos pilares que eu mencionei, né? Da minha equipe estar junto ali. Então, a gente está sempre beneficiando eles no sentido de evento ali que a gente faz com a família. E é algo muito legal porque deixa a empresa leve, sabe? A equipe trabalha bacana. Eu achei muito legal essa participação de todos ali em conjunto, né? Sim. Assistindo o jogo, brincando. O dia a dia nosso também faz parte, né? Até porque a gente vê mais as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia trabalhando do que os nossos familiares que estão muitas vezes em casa nos esperando, né? Sim. Ô Cleber, e quais são as redes sociais? Como as pessoas encontram você, o Caesar? Como elas conseguem ter acesso a vocês? Legal. Hoje o Complexo Caesar, ele está em todas as plataformas, né? Tanto no Google, a gente tem um site, caesar.com.br, Instagram, Facebook, tá também através do WhatsApp também, que você pode entrar em contato lá e conhecer, tomar um café conosco antes de fazer qualquer serviço. É um espaço muito bacana, muito legal, é uma experiência realmente muito diferente. Se você, mulher inclusive, está vendo, tem seu namorado, seu marido, seus filhos, é um local que a gente também tem espaço kids, né, um pessoal treinado para cuidar de crianças também. Então vai lá, toma um café, conhece a gente, vocês vão se surpreender, desde o atendimento, a infraestrutura, que é algo muito bacana. Inovador, eu diria. É inovador, é isso aí. Cleber, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo hoje, qual seria? Cara, o conselho é amar o que faz, é se dedicar inteiramente para aquilo e sempre ter um propósito. Hoje o Complexo Caesar a nível de marca foi algo que eu sonhei muito jovem em ter, lutei para isso, acreditei, e se você fazer isso com fervor, você vai conseguir chegar. Por mais difícil que seja empreender, você vai conseguir alcançar o que você quer. Vai soar um pouquinho, o processo vai ser pesado, mas vai conseguir chegar. Cara, que alegria ver o sucesso do Caesar, ver o seu sucesso, do seu pai, eu que acompanhei um pouco da trajetória aí. Eu gosto de ver assim, empreendedores que têm um sucesso e pessoas que são obcecadas pelo que faz, né? Cleber, obrigado pela sua presença. Agradeço, É um prazer te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história, não só sua, mas também do Caesar. E só te agradecer pelo momento que nós tivemos aqui, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você. Eu que agradeço, eu fico lisonjeado porque eu sou o cara que corta cabelo o dia inteiro, né? Vamos falar do Cleber barbeiro, cabeleireiro, e estar aqui falando sobre algo que eu penso diariamente e ser referência de uma pessoa que pode ser entrevistada, né, para ensinar alguém que ainda, né, longe de mim, ter esse poder técnico. Eu sou um cara que aprende todos os dias, mas eu fico lisonjeado de fazer parte aqui, estar na sua frente, falando um pouco da minha história. Isso é muito bacana. Isso é recíproco também. Você é um cara aí do marketing. Bom, esse foi mais um episódio do Antes que a Feira Acabar, com o Cleber, proprietário do Caesar. Para mim, uma das maiores referências aqui em barbearia, né? O Caesar é o maior complexo em Ribeirão Preto. Foi mais um episódio e fica aqui acompanhando porque vai ter muita novidade ainda nos próximos episódios. Muito obrigado.